Boa tarde a todos, os que já estão se acostumando a assistirem essas videoaulas de história pela internet. E hoje eu vou dar início a uma nova série de videoaulas e saindo já da época medieval, eu quero fazer um regresso, na realidade um longo regresso até o Egito Antigo. Egito Antigo, que é uma civilização iniciada há aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, quando o primeiro rei egípcio, Menes, ele reuniu os nomos do Baixo Egito, que fica no delta do rio Nilo, ao norte do Egito, com os nomos localizados no sul do Egito, ou na nascente do rio Nilo, também conhecida a região como Alto Egito. Os historiadores têm poucos resquícios, pouca documentação, pouca coisa material de períodos anteriores a esse. O que se sabe ao certo na proto-história do Egito, ou na história antiga do Egito, é que, de alguma forma, comunidades aldeãs se formaram ao longo do rio Nilo, e essas comunidades aldeãs, que recebem o nome de nomos, no ano 5.000 a.C., acabaram sendo reunidas sob o governo, sob a liderança de um único homem, que foi Menes, que reinou tanto no Baixo Egito quanto no Alto Egito e se estabeleceu como o primeiro faraó há 5.000 anos antes de Cristo. Para a gente começar, quero colocar aqui para vocês agora o mapa do Egito. Percebam que o Alto Egito, na realidade, fica no sul do Egito, fica próximo à nascente do rio Nilo. E o Baixo Egito fica ao norte do Egito, ou no delta do rio Nilo. O que é um delta? Delta é exatamente o ponto onde se encontra o rio com o mar. No caso do Egito, aonde vai se encontrar o rio Nilo com o mar Mediterrâneo. Uma coisa agora fica clara: a vida no Egito Antigo, assim como em todas as civilizações da Antiguidade, só foi possível devido à proximidade das comunidades aldeãs a um rio. No caso do Egito Antigo, o rio Nilo. Em outras civilizações, como por exemplo a China, o rio Amarelo. A Índia, o rio Indo. Até Roma, o rio Tibre e os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Mas como é que as populações aldeãs do Antigo Egito se utilizavam das águas do Nilo? Basta lembrar que há uma grande dificuldade nisso tudo. O Egito possui em seu território o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Então, como é possível retirar águas do Nilo e usá-las para a agricultura, para abastecer todas aquelas populações aldeãs, os nomos que se formaram ao longo do curso dessas águas? Muito simples. Isso só foi possível porque as chuvas no Egito, e isso até hoje, ocorrem com certa regularidade. Entre os meses de junho a setembro, é o período de chuvas no Egito. É o período das inundações do Nilo. Quando chove, então, nesse período, chove pouco volume de água, porém regular. É uma chuva regular. Então, de alguma forma, nesses meses de inundação, o volume de águas do rio Nilo sobe, cresce de volume. E nesse momento, as populações aldeãs, as populações dos nomos, vão criando ao entorno do curso dessas águas
canais de irrigação. Então, quando vem o período das inundações, da cheia do Nilo, esse excesso de água vai escorrer pelos canais de irrigação e vão então abastecer com água as plantações daquelas populações, especialmente de cereais. E nos meses, principalmente os meses subsequentes, né, depois desse período de inundações, vem o período de seca. E no período de seca, então, as águas do Nilo voltam ao seu volume normal, os canais de irrigação secam, então as pessoas aproveitam para limpá-lo, tirar detritos, restos de animais, sujeira, lama, né? E também é o momento da colheita. Então, a vida no Egito Antigo só é possível pela presença do Nilo. E só foi possível a retirada das águas do rio Nilo para uso para a agricultura, já que a agricultura é fundamental para estabelecer aquelas populações ali. E por quê? Porque as chuvas no Egito até hoje são regulares. E durante as inundações eles escoam o excesso de água e a utilizam. Nos períodos de seca, as águas voltam ao normal, eles fazem a colheita e limpam os canais de irrigação. A gente continua numa próxima videoaula sobre o Egito Antigo.